Boa noite, meu nome é Solange Pinese e faço parte aqui dos Ceareiros de Jesus e hoje, a convite da casa, vim conversar com vocês sobre os simbolismos da Páscoa. Mas antes da gente começar, como sempre, nós fazemos uma prece para que a gente possa aproveitar ao máximo das informações que a gente vai receber e também para preparar esse ambiente para que a gente possa tirar da nossa cabeça tudo aquilo que está zanzando, nos atrapalhando, a parar um pouquinho e ouvir a mensagem do Mestre. Então fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento até Deus, até nosso Mestre Jesus, imaginando a sua luz, o seu calor, a sua força nos envolvendo, para que a gente possa estar receptivo às mensagens, à boa nova, nos inspirando em nossas ações, fazendo com que cada dia nós consigamos ser um pouquinho melhores do que ontem. Que assim seja. Bom, para a gente começar, eu escolhi uma mensagem de Emmanuel, que chama Perante o Divino Mestre. É uma psicografia do Chico Xavier e a gente encontra no livro O Reformador. Perante o Divino Mestre. Jesus Cristo, condenado sem culpa, vencido e vencedor, profundamente amado, violentamente combatido. De todos os títulos, preferiu o de mestre, conquanto devesse nas provas supremas reconhecer-se abandonado pelos discípulos. De todas as profissões, praticou um dia a de carpinteiro, ciente de que não teria para a ministração de seus apelos e ensinamentos nem culminâncias de poder terrestre e nem galerias de ouro, mas sim pobres barcos talhados em serviço de enxó e a golpes de formão. Soberano da eternidade, permitiu-se lhe aplicassem a coroa de espinhos, deixando-se alçar num sólido constituído de 2 lenhos justapostos em 2 traços distintos. Ele se declarou enfeixando o caminho, a verdade e a vida. Deu-se na extrema renúncia, em penhor de semelhante revelação, suspenso nas horas derradeiras sobre o traço vertical que simbolizava a fé a erigir-se em caminho para o céu, e sobre o traço horizontal que exprimiu o amor, alimentando a vida na direção de todas as criaturas. Como a dizer-nos que ele era na cruz a verdade torturada e silenciosa, entre a fé e o amor, a sustentar-se claramente erguida para a justiça divina, batida e supliciada pelos homens, mas de braços abertos. Essa mensagem de Emmanuel nos faz remeter à crucificação de Jesus e é um assunto que a gente vê bastante com frequência na época da Páscoa, Nós acabamos de passar pelo feriado de Páscoa, provavelmente nos reunimos com as nossas famílias, aqueles que têm crianças pequenas, entregaram ovos de Páscoa e as crianças ficaram à espera do coelhinho da Páscoa com esses ovos de chocolate. E hoje a nossa proposta é fazermos uma breve reflexão sobre esse período, e conhecer um pouquinho mais sobre a Páscoa. E para começar, nós vamos voltar muito lá atrás, muito antigamente. Esse período de comemoração, anterior até mesmo a Moisés, acontecia pelos pastores nômades que, com a chegada da primavera, eles queriam comemorar. E essa comemoração, eles comiam pães ázimos, que era pães sem fermento. Tanto que essa festa era conhecida como a Festa dos Pães Ázimos, que durava 8 dias. E como os pastores se orientavam pela lua, essa data não tinha um dia certo para acontecer. Ela mudava de um ano para outro, mas sempre no começo da primavera. Então, lá na época de Moisés, a Páscoa ela se modifica um pouco. Vamos lembrar que Moisés tentava livrar o seu povo da escravidão há 400 anos
e aparecem as pragas, né, do Egito. E a última delas, né, é aquela onde Moisés é avisado que passaria-se um anjo da morte por sobre as casas, e aquelas que estivessem pintadas com o sangue de um cordeiro, elas seriam puladas, e aquelas que não estivessem marcadas, esse anjo da morte entraria e levaria o primogênito da casa. Então Moisés passa essas recomendações, as pessoas comem o cordeiro e passam lá o sangue no batente da porta, na porta, para se protegerem. E ocorre, né, conta a Bíblia, que esse anjo passa e pula a casa de quem a marcou com o sangue do cordeiro. Por isso a expressão judaica Pessa, passagem, tem a ver com esse episódio da passagem do anjo da morte. Se vocês quiserem um pouquinho mais de informação a respeito disso, né, vocês podem estar procurando em Êxodos capítulo 12, que vocês vão ter mais informações a respeito. Alguns acreditam que essa passagem tem a ver com a passagem pelo Mar Vermelho, que Moisés está indo embora com os hebreus e o mar se abre para que eles passem. Depois, logo em seguida, o mar fecha. Mas pela literatura, lendo um pouco mais, a gente entende que a primeira versão é a mais correta. Até porque o Pessa, né, passagem, é passar sobre, pular no vocabulário hebraico. Bom, vamos lembrar então que essa é a 10ª praga egípcia e a gente chama vulgarmente, vamos dizer assim, de Páscoa judaica, e ela acontece até hoje, né, em comemoração à libertação dos hebreus da escravidão. Com o surgimento do cristianismo, a Páscoa ela toma uma outra significação, né, que é uma celebração em homenagem ao sacrifício de Jesus e à sua ressurreição. O cristianismo primitivo, ele diz até que Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Porque ele foi sacrificado, né? Teve o seu sangue derramado, assim como o cordeiro foi utilizado na época de Moisés para proteger as famílias que acreditavam em Deus. Bom, no cristianismo, essa festa também dura uma semana, vamos dizer assim. Ela começa lá no Domingo de Ramos, que se remete à passagem da Bíblia, onde Jesus entra em Jerusalém e é recebido com cânticos, com muita amorosidade. As pessoas jogam ao chão ali mantos, galhos de árvore. Então, esse momento é celebrado bastante pelo cristianismo. Também nessa semana nós temos ali a última ceia, que é onde Jesus se encontra com seus 12 discípulos. Ele partilha aí o pão, o vinho e já passa algumas considerações finais, vamos dizer assim, né? E mostra que já tem a ciência da morte dele, o que vai acontecer em breve. Na sexta-feira, a crucificação e morte de Jesus, que é um episódio muito triste da humanidade, e no domingo, a ressurreição, domingo de Páscoa, a ressurreição, que é o retorno de Jesus num corpo visível, que eles acreditavam ser um corpo material. Com o tempo, outras simbologias e outras tradições, até politeístas, foram agregadas a esse feriado. Então a gente vê lá na Europa, na Ásia Menor, o hábito de presentear as pessoas com ovos pintados, né, ovos de galinha. Era uma homenagem à deusa da primavera, e hoje a gente transformou esses ovos de galinha, né, em ovos de chocolate ali, com o advento do consumismo, né, e nós agregamos isso à nossa cultura. Outra coisa também que nós agregamos à nossa cultura é que no Ocidente
havia o culto da deusa da fertilidade, que ela é representada por uma lebre. E daí que surgiu o nosso coelhinho da Páscoa, né? Que não bota ovos, nem tem patinhas para segurar os ovinhos, mas que na nossa cultura aparece aí para as crianças como aquele que entrega os ovinhos de chocolate nas casas. Então podemos ver assim que a nossa Páscoa é um misto, né? Um misto de culturas, um misto de tradições. E hoje nós vamos falar um pouquinho como é que os espíritas enxergam essa data, como eles veem a Páscoa. Nós também somos cristãos, mas a gente tem uma visão um pouco diferente da Páscoa e de qualquer feriado religioso. Porque a gente não se apega a rituais, a comemorações, e sim, muito mais aos ensinamentos de Jesus. Então, não significa que a gente desrespeite a Páscoa judaica, ou a Páscoa cristã, ou qualquer outra Páscoa, mas significa dizer que para nós espíritas, Natal e Páscoa são todos os dias. Natal é quando Jesus nasce nos nossos corações. Páscoa é quando as suas ideias se renovam e se ressignificam em nossos pensamentos. Eu sei que é muito o fato histórico ali mais presente que a gente vê dessa data é a crucificação de Jesus, o sacrifício dele. Mas para nós o mais importante foi a vida de Jesus, Jesus vivo, seus ensinamentos. Tanto que quando você entra numa casa espírita, a imagem que você mais vê representada é do Cristo vivo e não do Cristo crucificado. Porque esses ensinamentos do nosso Mestre mudam até hoje muitas vidas. É o que nós precisamos aprender e precisamos guardar em nossos corações. Nosso Mestre nos ensinou tanto. Se nós pegarmos, né, nos evangelhos, a gente vai ver, por exemplo, ele nos ensinou a caridade. Ele curava por onde ele passava, cegos, leprosos, paraplégicos, obsediados, eram curados em qualquer lugar, sem distinção. Ele nos ensinou também a alimentar os famintos, não só do peixe e do pão, mas também com o alimento da alma. Quantas vezes ele se propôs a ensinar em qualquer lugar, seja na sinagoga, no barco, né, no monte, na casa de alguém. Vamos lembrar que tem uma passagem muito linda do Evangelho, onde Jesus ensina na casa de Marta e Maria, e ali a gente consegue fazer uma reflexão muito importante sobre esse aprendizado. Ele nos ensinou sobre a limpeza interior, que é muito melhor do que a limpeza exterior. As pessoas têm costume de ter hábitos exteriores, costumam mostrar-se de bem apresentados por fora, mas por dentro não se preocupam muito com essa limpeza interior. As túnicas, né, na época eram todas muito bem limpas, mãos lavadas, mas na casa dessas pessoas o evangelho não circulava. Como Jesus nos mostrou, né, que até os pais eram desrespeitados, mas para o mundo parecia que estava tudo muito lindo e maravilhoso. Nosso Mestre também nos ensinou sobre o perdão, como é importante o perdão. Antes de fazer uma oferenda no altar, que nós pudéssemos procurar aquele irmão que a gente brigou, que a gente se desentendeu, para só depois fazer essa oferenda. O perdão máximo, que eu acredito que é o maior dos ensinamentos, quando o nosso Mestre está ali na cruz, após tanto sofrimento, né? Carregou o madeiro, foi açoitado, recebeu uma coroa de espinhos de uma forma sarcástica para dizer que ele era rei, e pregado na cruz, ele é capaz de pedir perdão por todos aqueles que lhe fizeram mal. Essa mensagem é maravilhosa do nosso Cristo. Também nos ensinou sobre
conversar com Deus, sobre essa necessidade. Ele se isolava no monte ou em outro lugar para conversar com seu Pai. E assim também nós aprendemos que precisamos também em alguns momentos nos isolarmos para fazermos as nossas orações, para nos reconectarmos, né, com Deus. E para aqueles que ainda não conseguem ter essa conversa, Jesus também deixou uma oração maravilhosa que contempla tudo, que é o Pai Nosso, né? Então nós poderíamos ficar aqui um tempão falando desses ensinamentos de Jesus, e eu penso que até uma vida não seria suficiente para a gente aprender tudo aquilo que o nosso Mestre deixou para nós, né? E até isso ele nos ensinou, né? Quando ele mostrou que a vida é imortal, que ele retorna, né, para nos mostrar que o Espírito é imortal. Então, nós temos ainda muito para aprender, e se não for suficiente essa vida, teremos outras, né? Que nós estamos em crescimento, somos ainda pequenininhos perto de Jesus, mas estamos ali olhando Jesus como nosso guia, como nosso mestre. Então, a ressurreição de Cristo, ela é entendida para os espíritos não como retorno à carne, mas como retorno do espírito imortal. Porque Jesus não ia violar nenhuma lei de Deus, porque todas as leis de Deus, elas são perfeitas. Então ele volta aos seus pelo materialismo, né? Um processo de materialismo. Sem quem tiver também interesse em buscar informações sobre como ocorre esse fenômeno, vocês podem buscar no livro dos médiuns essa informação. E por que ele retorna, né? Ele retorna para nos trazer esperança no futuro, que as coisas não acabam com a morte. E vem trazer mais ensinamentos, né? Que é o corpo físico que morre, o espírito não. O espírito continua a sua jornada. Outro ponto também em relação ao sacrifício de Jesus. Nós costumamos ouvir bastante que esse sacrifício é o perdão dos nossos pecados. Mas esse sacrifício de Jesus, ele é para trazer a iluminação para a humanidade, para que nós modificássemos os nossos pensamentos e as nossas ações. Porque o sacrifício de perdão dos nossos pecados, ele é feito por nós mesmos. Ninguém vai fazer por nós. É a nossa jornada. Faz parte da nossa evolução aprender a nos ligarmos novamente a Deus, repensarmos os nossos erros, modificarmos as nossas atitudes em prol do bem, em prol do amor do próximo, até em prol do amor aos nossos inimigos, que Jesus também nos ensina isso. Nós esperamos com os ensinamentos deles errar menos, né? Porque a gente sabe que não é da primeira vez que a gente acerta, mas sempre com esse modelo e guia que é o nosso mestre. Nós precisamos entender que a Páscoa são todos os dias. Todos os dias que nós nos esforçamos para nos reconectarmos à fé, quando exercemos a caridade não julgando, nem condenando quem pensa ou age diferente da gente. E aí eu trouxe um artigo escrito por Herculano Pires para fazer o nosso fechamento, que chama Páscoa de Todos. O Herculano Pires, ele escrevia na Folha de São Paulo, na coluna Chico Xavier Pede Licença. E com essa mensagem, Páscoa de Todos, ele nos traz essa ressignificação. E para que a gente consiga entender um pouquinho o comecinho ali do trecho dele, porque ele faz referência a uma outra mensagem que ele trouxe no jornal, ele diz que ele fala sobre o escritor Cid Franco, que já tinha escrito uma mensagem depois do seu desencarne.
E essa mensagem falava muito sobre a necessidade de sobrevivermos em Cristo. Então vamos lá, é o irmão Saulo, né, que nos dá essa mensagem através do Herculano Pires. A Páscoa de todos. Todos ressuscitaremos, como afirmou o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. A mensagem poética de Cid Franco nos traz a confirmação disso nessa Páscoa de 1973, por duas maneiras. Dá-nos o primeiro a prova da sua própria ressurreição e depois nos convida a todos para a ressurreição em Cristo. E para ilustrar-nos, numa visão histórica e mundial, a realidade da ressurreição mostra-nos o perigo do círculo vicioso das reencarnações, em que podemos cair pelo apego animal aos planos inferiores sem a iluminação em Cristo. Sobreviver após a morte é uma lei natural. Todos nós e todas as coisas estamos sujeitos a essa lei. Mas sobreviver em Cristo é superar essa exigência biológica para atingir os planos superiores do espírito. Não foi isso que Jesus ensinou ao dizer: quem se apegar à sua vida, perdê-la-á, mas quem a perder por amor de mim, esse a encontrará? O saudoso poeta, de A Procura de Cristo e de Trovas para o Meu Senhor, continua a proclamar do além o que sustentava no aquém. Adverte-nos quanto ao perigo das máquinas devoradoras, da loucura tecnológica que enleia os povos nos tentáculos do polvo, na ambição e ameaça-os com os cogumelos do extermínio. Convida-nos a vencer os alucinógenos da filosofia do imanente, dos tóxicos do pragmatismo, para podermos sobreviver na vida em abundância que o Cristo nos revela em sua ressurreição. Páscoa quer dizer passagem, e nós todos teremos a nossa Páscoa individual ao passar desta vida para outra. O poeta nos convida à Páscoa cristã, não a da passagem do Mar Vermelho, mas a da travessia do Mar Vivo nas águas lustrais do Evangelho. Então, para nós fecharmos, queria deixar claro que não existe problema nenhum de nós nos confraternizarmos na Páscoa, mas o ideal seria que nós fizéssemos isso não só na Páscoa, mas sempre. O nosso mestre, na última ceia, ele confraternizou com seus discípulos, esteve junto, oferecendo o pão da vida. E nós somos muito gratos pela vida de Jesus. Isso deve ser celebrado sempre. Então, nesse sentimento, é que nós novamente fechamos os nossos olhos para agradecer infinitamente a vida do Mestre, pois é ela que nos transforma todos os dias. É nela que nós focamos quando precisamos de apoio, quando necessitamos de orientação, quando precisamos de um modelo e guia para a nossa vida. Que possamos saber agradecer a tudo que temos, mesmo frente às dificuldades, porque sabemos que tudo é aprendizado. Tudo passa, todos os problemas passarão, inclusive esse que estamos enfrentando hoje. Mas é preciso sempre ter a responsabilidade e esse apoio espiritual de Jesus. Que estejamos todos com Deus em nossos corações todos os dias e com o Mestre em nossos pensamentos. Que assim seja. Nossas recomendações a todos que ainda estamos nessa fase difícil da pandemia, para que nós façamos o isolamento social tão necessário para não espalhar esse vírus, que havendo a necessidade de sairmos de casa, nós possamos, usar a máscara, tomar o cuidado com a higiene das mãos, usando o álcool gel, para nos protegermos a quem nós amamos e protegermos a humanidade, nesse sentido de que todos nós somos irmãos.
E se vocês gostaram, né, dessa reflexão, dessa explanação, deixe um like, acompanhe o nosso canal, tem um sininho ali para que vocês não percam nenhum dos vídeos e nós estaremos sempre aqui trazendo algo para que vocês possam cuidar da reforma íntima e estar sempre bem acompanhado do nosso Mestre Jesus. Até a próxima!